Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora para mais um react no canal. Peço desculpa aí pela demora, é porque a gente teve um feriado prolongado, então eu fui viajar, fiquei um pouquinho com a minha namorada, curti um pouquinho, dei uma esparecida, então o canal ficou um pouquinho abandonado aí, peço perdão, mas estou voltando como? Um 3 em 1, porque vocês pediram bastante as análises do Chapéu de Palha, então, mano, eu vou trazer Bruno Bandeira, Caramba HQ e Chapéu de Palha. Mano, aí eu acredito que com essas três análises, mano, não vai passar nada, pelo menos teoricamente não é pra passar. Então, vou conferir Bruno Bandeira, Caramba HQ e Chapéu de Palha por último, porque eu vi que o vídeo do Chapéu de Palha tem 43 minutos. Então é muita informação, então vou deixar eles por último, beleza? Então bora conferir o vídeo do Bruno Bandeira. Lembrando, se você já é inscrito, deixa o like, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, beleza? Então, preparada, senhoritas e senhores? Então bora conferir. O pai de Shanks aparece, o mais forte cavaleiro sagrado da família Fingerland, One Piece 1086, o pai do Shanks aparece. Ok, go. Primeiro descobrimos que os nomes dos Gorosei representam os planetas do sistema solar em One Piece. Depois descobrimos que Imo representa o vazio obscuro desse universo. E agora descobrimos que os Cavaleiros Sagrados representam as luas que orbitam esses planetas. Luas? Como vimos pelo formato do rosto de Sun Fingerland Garling, o líder supremo dos Cavaleiros Sagrados, antigo de God Valley e candidato a pai de Shanks, o Ruivo, que mostrou que qualquer um que tente deixar ou desafiar o sistema será esmagado pelo próprio sistema no capítulo 1086. Antigo rei de God Valley? Pô, galera, que fechamento! Teve bastante conversa nesse capítulo, mas os pontos-chave estão ali no meio dos diálogos entre eles e a gente teve, sim, ótimas revelações pra gente continuar. Caralho, God Valley tinha rei, mano. As nossas teorias, é isso que a gente vai fazer hoje nessa análise completaça do 1086. Então, lembra de ficar até o final do vídeo pra não perder nenhum detalhe importante, que vai ter muita coisa bacana pra gente conversar hoje. E você que já for de casa, já pode chegar deixando o like aí embaixo. É muita informação, velho. Eu te convido a fazer parte da minha pai do Shanks, se inscrevendo no canal, rei de God Valley, estourando o sino, e o líder dos Cavaleiros Sagrados, tipo, mano, galera. What the fuck? Sim, a gente vai ter a tudo isso no mesmo personagem? Mas vai continuar tendo vídeo de One Piece aqui no canal, vocês podem ficar tranquilos. Vai ter pausa? Já no começo desse capítulo, a gente tem um compilado do paradeiro de vários daqueles que participaram do evento do Reverie, seja de maneira oficial, seja de maneira clandestina. A gente vê o Fígaro, o Shaka e o Pel, todos eles pertencentes ao reino de Alabasta, procurando os seus governantes que haviam desaparecido. Detalhe pro Pel nessa imagem que ele parece estar sobrevoando a Terra Sagrada de Marijoa para ter um campo de visão um pouco melhor. E seria muito interessante se ele tomasse a iniciativa também de procurar fora da Terra Sagrada de Marijoa, afinal eles também vão precisar, né, já que eles não vão encontrar, eles lá vão precisar procurar também em outros lugares. E isso leva a gente também a se conectar com o que a gente viu no capítulo passado. O Rei Netuno e o Rei Riku, ambos da Ilha dos Tritões e do Reino de Dressrosa, desconfiados, no mínimo, com a desculpa que foi dada em relação ao repentino sumiço do Rei Cobra. Então pode ser que eles se juntem ali, né, aos outros figurões aí do Reino de Alabasta para tentar conversar, discutir o que poderia ter acontecido e começar a se mover agora nessa grande saga final de One Piece. Vemos também nos navios clandestinos o Apple e a Vivi no navio do Reino de Aegis. Muito legal, né? A gente vê eles dois ali interagindo, o Apple ele se mostrando extremamente preocupado e cauteloso de não contar nada para a própria Vivi, né, sobre o desaparecimento, sobre a morte do seu pai, evitando e desconversando completamente tudo que ela perguntava. Então foi muito legal da parte do Apple isso, e ele ao mesmo tempo também negociando com Morgans para que eles conseguissem trocar de navio e pudesse dessa forma também vazar a informação da existência do Rei do Mundo, né? Somado a isso, vemos também a Bonnie no navio que bonitinha. Tadini. A gente sabe para onde ela vai, né? Ela vai para o arco de Egghead.
pouco tempo depois, e o Sabo no navio do reino Lelouch ali. Foi muito legal da gente ter visto o Sabo tá fudido, nesse mano. momento ali, completamente ali sentindo uma dor pelo dano que ele recebeu, tanto dos Gorosei, enfim, foi uma confusão danada que a gente nem sabe se foi de um dos Gorosei, se foi de Imu-sama, mas a gente vê ele completamente ferrado nesse capítulo. Eu consegui sentir a sensação, a intenção. Porque ele ficou fudido, né, mano? Passar nessa cena de que o Sabo ele quase foi pra vala mais uma vez. Vimos também no capítulo passado como o Ryokugyu e o Fujitora eles se enfrentaram na Terra Sagrada de Marijoa pelo fato do Fujitora ter ajudado na fuga de demais escravos, de outros escravos. Ou seja, aquele dano que o Fujitora ele apresentou não foi por causa do Sabo, por exemplo, ou por causa do Exército Revolucionário. Nossa, pior, né? Estavam lutando entre eles, velho. Almirante, galera. Cara... Foda. Salvou um pouco a honra do Fujitora, mas eu sinceramente tô cansado de defender, eu vou só... Ah, mano, foda-se, eu vou só... Tá tão complicado que eu tô só esperando. E falando na Marinha, vemos que ela está ocupada com as revoluções acontecendo em vários dos países afiliados ao governo mundial após a abolição dos Chichibukais. Da hora. Ver o nosso homem, galera, o nosso homem num pequeniníssimo... fazendo muita coisa, né? Buscado no meio de tanta coisa grandiosa que tem acontecido e ele simplesmente lá, meu amigo, cuidando da burocracia, chefe de RH, chefe de... Só passando carimbo. Papelada, mas calma que o homem ainda vai... Calma que a corrente do cão ainda vai se arrebentar, não se preocupem. Mas a gente vê que por conta disso, por conta dessa necessidade da Marinha ter que lidar com esse tanto de revoluções acontecendo ao redor do mundo, foi necessária a atuação dos serafins de ambos o Doflamingo, Moria e Crocodile. Caralho! Galera, a gente vê eles brevemente numa única... Parece uma menina mesmo. Esse capítulo, mas que já foi o suficiente pra gente ver... Mano! O Doflamingo porra, que a gente... Porra, não tem como... Eu fico com tanta expectativa que eu sinto que talvez nem seja necessário o Doflamingo original fugir de Imperial. Pior, né? Já que a gente já vai ter a sua mini cópia ali tocando terror no mundo de One Piece, ainda mais se a gente tiver a mesma fruta. Mano, o Crocodile parece menina mesmo. Aí, meu amigo, eu já tô completamente satisfeito. E também o Serafim do Crocodile, que dividiu algumas opiniões. Se ele parecia mais um menino com trejeitos, com traços mais femininos, ou o contrário, uma menina com traços mais masculinos. Caralho, o Oda é foda, né, mano? A dúvida permanece, tem gente que vai puxar pra um lado, tem gente que vai puxar pro outro, mas... Nossa, ficou muito louco, né, mano? É muito difícil da gente definir. Muito louco, mano. Qualquer um dos dois casos, então vamos esperar pra ver. Mas um detalhe interessante é sobre a influência do Sabo no mundo. A gente viu que ele foi acusado do assassinato do rei Cobra, um rei que era visto de forma positiva, era um bom rei para o seu povo e ainda assim foi acusado, né? O Sabo foi acusado de assassiná-lo e isso fez com que vários países entrassem num processo de revolução com pessoas não só criando um senso de revolução e ódio e raiva e pegando armas, não só direcionando elas para o governo mundial, mas também os piratas, né? Essas armas para qualquer monarca e soberano do mundo, incluindo aqueles que eram bons para o seu povo, como o Rei Cobra. Então essa influência do Sabo, por mais que esteja sendo útil para o exército revolucionário no momento de agora, pode ser que talvez seja um problema daqui pra frente, já que a gente tá vendo claramente eles cometendo excessos, não discernindo qualquer monarca que possa ser bom ou qualquer monarca que possa ser ruim. Eles estão simplesmente pegando armas... Caralho, mini do Flamengo apareceu. Já dentro da Terra Sagrada de Marijoa, descobrimos nesse capítulo o nome de todos os Gorosei. Primeiro, o daquele que a gente já sabia que era o deus guerreiro da defesa científica, São Jargárcia Saturno, que a gente já conhecia o seu nome, mas agora a gente vê que ele é um guerreiro da defesa científica, ou seja, faz muito sentido que ele, especificamente, esteja a caminho da ilha de Egghead. É verdade. A gente vai ter uma conversa... a ilha da ciência? Entre ele e o Vegapunk. Vemos também o deus guerreiro do meio ambiente, São Marcos Mars, que faz referência ao planeta de Marte. Seguindo, temos o deus guerreiro da justiça, São Topman Valkyrie, que faz referência ao planeta de Mercúrio. Temos também o deus guerreiro das finanças, Santo Etambaron Vinasujuro, que faz referência ao planeta de Vênus. E por último, o deus guerreiro da agricultura, São Shepherd
Júpiter. Júpiter. O Oda, ele dificultou um pouco ali, né, alguns nomes, não deixando eles completamente explícitos. Mas muito interessante que eles não só a gente descobriu os seus nomes, mas que eles também servem como ministros do mundo, cada um deles sendo responsável por uma determinada área. E a gente sempre teve a impressão que todos eles trabalhavam em conjunto de forma geral, sabe? Todos eles... Não, cada um tem a sua área. Claro, eles estão sempre juntos, eles sempre aparecem juntos, então muito provavelmente eles se aconselham de alguma forma, mesmo que cada um deles tenha uma especificidade, seja uma espécie de ministro em cada determinada área. Já do lado de dentro da Terra Sagrada de Marijoa, vemos Zemo conversando com os Gorosei e dizendo que deseja usar a arma criada por Vegapunk, chamada de Chama Materna. Mother Flame. Interessante porque carrega um nome muito parecido com a tal Chama Eterna que o Vegapunk desejava criar. Chama Materna. Da existência de uma fonte de energia inesgotável e limpa que ele poderia fornecer para o mundo inteiro. E aqui temos essa tal de Chama Materna, que carrega um nome parecido, provavelmente porque foi feita pelo Vegapunk. E isso é muito interessante porque a gente sabe como o Vegapunk ele foi inspirado em Albert Einstein. E a gente sabe também que as teorias e influência política de Einstein abriram o caminho para a criação de armas nucleares. E o que a gente vê sendo executado contra o reino de Lelouch parece muito uma arma nuclear. Só que a gente vê ali, seguindo, né, a conversa entre eles, alguns dos Gorosei cogitando testar essa arma em solo limpo. Seja no meio do oceano, seja numa floresta, em algum lugar que não houvessem habitantes. Reino Só que Imo diz pra eles testarem no reino de Lelouch, afinal aquele reino se localizava muito próximo filha da puta, mano. Então faz sentido que fosse testado lá, né? E todo mundo fica, não, realmente faz sentido, vamos testar lá, porque isso e aquilo. Pode ver, os Gorosei, eles não são tão maus. Já levantou uma nuance de que os Gorosei, ou pelo menos parte deles, nem todos eles são cuzões. Foi o que eu falei. Da forma como a gente pensava, né? Eles também precisam corresponder às expectativas de quem está no topo. E isso remete até também ao evento de Ohara, do incidente de Ohara, onde depois que o reino é completamente destruído, né, metralhado por toda aquela frota de navios, a gente pode ver, por exemplo, o Gorosei careca da espada demonstrando ali, cara, com a mão na cabeça, parecendo estar chorando. Ali a gente vê um pingo caindo ali que parece ser, sim, uma lágrima. Então sim, galera, os Gorosei eles não são 100%, né, vilões, como a gente pensava, mas ao mesmo tempo eu não acho que eles vão mudar de lado. Não, também acho que não. No máximo, um ou dois deles pode ser que, bom, tenha uma nuance um pouco mais específica, quem sabe o próprio São Garcia, né, poderia ali conversar com o Vegapunk e tal ali, e aí talvez, quem sabe, trair o Gorosei e o governo mundial querer sair desse sistema todo, veja essa oportunidade e queira sair fora. Mas ao mesmo tempo a gente vê os revolucionários teorizando e se perguntando se essa seria uma arma ancestral, e se sim, por que ela nunca sido usada antes. Isso porque os revolucionários eles não têm a resposta, né, a informação de que a gente também teve por parte, né, da conversa dos Gorosei com Imu-sama diretamente sobre essa arma que foi criada recentemente, pelo Vegapunk, e eles estavam querendo testar essa arma. Ela é nova, né? Ou seja, não parece ter sido fruto da arma ancestral Uranus diretamente, a não ser que a gente criasse aqui, né, bolasse um malabarismo semântico pra gente cogitar que talvez o Vegapunk tivesse tido que consertar ou de certa forma reativar, fazer alguma coisa que precisasse modificar na arma ancestral original para que ela voltasse a funcionar. Mas não, parece que ele criou uma nova arma do zero, mas quem sabe como uma espécie de cópia de uma das armas ancestrais, o que, caraca, deixaria a coisa ainda mais complicada, né? Porra, tem mais uma outra que substituiria uma arma ancestral também. Caraca, é poder demais aí. Mas enfim, pode ser que já que o Vegapunk ele se mostrou aliado ao exército revolucionário, que essa arma também seja usada no fim das contas, né? Passe a mudar, né? De mãos ali, passe a ficar nas mãos do exército revolucionário. Vemos também o Ivankov revelando que 800 anos atrás, entre os 20 reinos que fundaram o governo mundial, havia um rei chamado Santo Imo da família
Nerona. Então, Nerona. sim, galera, confirmado pra gente que Imo era, pelo menos originalmente, um dos 20 reis que fundaram o governo mundial. Só que, galera, a coisa ainda carece muito de detalhes, porque, primeiro, a gente sabe que o reino de Alabasta foi aquele que se recusou a fazer parte do governo mundial e queria voltar para o seu local de origem, e por isso, teoricamente, eles seriam aquele reino que não teria fincado a 20ª espada. Será? Só que se Imo originalmente fazia parte de um dos outros 19 reinos, a gente vê todas aquelas outras 19 espadas sendo fincadas, então ele fez o juramento e simplesmente mentiu e se colocou no topo. Galera, como a gente já vem difícil saber, sobre a teoria da troca de corpos, sobre a teoria da imortalidade, que inclusive foi levantada aqui nesse capítulo também, tudo parece sim se encaminhar para isso, e nos vídeos anteriores aqui do canal eu discuti um pouco mais sobre isso com vocês. Mas falando sobre a parte inédita que a gente teve nesse capítulo, sobre ele pertencer à família Nerona, pode ser que esse reino de Nerona tenha sido inspirado no Império Romano de Nero, que governou dos 16 aos 30 anos de idade, ou seja, assim como o reino de Alabasta teria sido inspirado no Egito Antigo, a gente teria um reino também que teria sido inspirado no Império Romano. Pode ser. Alguns detalhes bem interessantes na história de Nero que fazem algum sentido dentro da história de One Piece, como por exemplo, o fato do Nero, o imperador Nero, ele ter sido acusado da morte do seu irmão. Queimou a luz, vai ser no improviso. Muito, mas vai ter que ser no improviso aqui. Fiquei meio apagado, mas dá pra ver. Bora. Da sua mãe, das suas duas esposas, inclusive uma estando grávida, e de um grande número de opositores. Ele ficou conhecido também por ser responsável pelo grande incêndio de Roma, que devastou boa parte da cidade, da grande cidade do país, e boa parte do que se sabe ainda hoje sobre o jovem imperador romano, compreendido como demoníaco e considerado por muitos como o anticristo, é uma interpretação com base em historiadores que eram seus opositores no passado. Muita coisa se encontra nebulosa, existem muitos mistérios e muitas contradições sobre o Império Romano de Nero, sobre a sua biografia, e que levantam certas dúvidas até os dias de hoje, o que é muito parecido com o cenário que a gente vê também em One Piece. E sendo alguém que foi o Imperador Nero, que não pareceu ser uma boa pessoa ali, né? A gente poderia também fazer essa pode ser. Sendo no passado o governante da família Nerona. Já na última página do capítulo, vemos a introdução de São Figarland Garlin, o comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados e aquele que executou o Tenryubito Don Quixote Miosgard, dizendo que aqueles que defendem lixos são piores que lixo. Ou seja, a gente já vê que o velho, meu amigo, está... Caralho, ele matou... ideias. Não parece que ele vai ali, por mais que tenha uma possível relação com o Shanks, mude de ideia. Não, meu filho, ou meu neto, vamos aqui não se unir. Não parece que o velho vai ter. O velho vai ser cabeça dura, com toda a certeza. Mas são piores do que lixo? Também sobre ele é que ele foi o rei de uma terra chamada God Valley. Porra, galera. God Valley é uma terra, era um país, era um quê? Que a gente não sabia se pelo nome ela era uma espécie de colônia de férias dos Tenryubitos, se parte dos Tenryubitos viviam lá de forma geral, mas agora a gente tem a informação de que aquela terra tinha um rei, a uma única família, que era o reino Figarland. E que se a gente for unir com a informação de que cara, o Shanks veio de lá, mano. A primeira vez de que o governo mundial teria usado então Roger pegou o Shanks de lá. O Vegapunk, o reino de God Valley, a ilha de God Valley, não teria sido apagada dessa mesma forma. Pelo menos é o que tudo dá a entender com as informações. Então tudo faz sentido, velho. Pode ter sido, né? A ilha Shanks foi pego o bebê de lá. Completamente extinguida, como se eu não me engano foi dito, inclusive, né? Mas enfim, a gente não sabe de que forma isso teria acontecido. E lembrando, galera, mais uma vez, como falei? tem tudo para ser um parente direto de Shanks,
o Ruivo, que inclusive foi encontrado na própria ilha de God Valley pelo Rei dos Piratas no incidente de God Valley que a gente viu acontecer, né, contra a roupinha. Shemek, ele sendo encontrado dentro de um baú do tesouro, e a gente agora tendo uma nuance, né, uns detalhes a mais ali sobre esse contexto do que teria acontecido. Shanks, muito provavelmente, sim, é descendente dessa família real. Isso pelo diálogo que a gente teve, e eu vou lembrar mais uma vez, durante o filme Red, que foi os Gorosei cogitando matar a Uta, que foi na história do filme dita ser filha do Shanks, e os Gorosei, levando essa informação em conta, teriam hesitado em matar a Uta, já que ela teoricamente Fingerland teria sangue da família Fingerland, mas isso pelo fato dela ter sido considerada filha do Shanks, ou seja, o Shanks é quem teria de fato essa linhagem, esse sangue correndo nas suas veias, e agora a gente vê que a sua origem foi sim diretamente de God Valley. Lembrando também que o nome Garling também é o nome de uma bebida, e a gente pode correlacionar isso com o nome dos tripulantes do bando dos Shanks, onde todos eles têm nomes inspirados em bebidas, então uma coisa ali também já começa a conversar com a outra. E somado a isso, se a gente for retomar a silhueta dos cavaleiros sagrados que a gente viu na primeira vez, nenhum deles parece pertencer a esse Fingerland que aparece nesse capítulo. Ali, ó, a espada. Um penteado muito específico que não é refletido acho que é o primeiro ali. Aquelas silhuetas, ou seja, aquela é o primeiro, eu acho, que aparece no meio do grupo de cavaleiros. A espada é igual. Será que é o irmão gêmeo maligno do Shanks? Pelo amor de Deus, que isso não seja verdade, cara. Eu detesto essa ideia. Como eu falei pra vocês, tiraria toda a nuance de dúvida e de complexidade que o próprio Shanks teria nas suas ações, sendo ao mesmo tempo uma pessoa boa, seja ao mesmo tempo uma pessoa que faria também o mal, teoricamente, caso isso fosse necessário, mas não tem como negar que aquela silhueta, ela parece muito com a do Shanks, então vamos ver se ela pertenceria ao próprio Shanks ou quem sabe também algum membro da sua família. Quem sabe um irmão dele. Mas o fato é que, agora que a gente teve a introdução do São Fingerland como comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados, isso prova que não existem apenas 9 Cavaleiros Sagrados, mas poderia existir muito mais, e aquela silhueta fosse meramente ilustrativa. Eu acho que é dele mesmo. Exatamente. Acho que é ele ali, já era. Sagrados. E o meu chute é de que possam haver cerca de 20 Cavaleiros Sagrados, onde cada um deles representaria uma das 20 famílias reais que fundaram o governo mundial, onde cada uma das famílias teria que ceder, por exemplo, um homem da sua família ou um guerreiro da sua família para que fizesse parte da realeza, né, dos Cavaleiros Sagrados. E outro detalhe, como eu mencionei no comecinho desse capítulo, é como os Cavaleiros Sagrados, eles parecem, pelo visto, fazer referência às luas de One Piece, como a gente vê pelo formato ali do penteado do cabelo e da barba, a espada ali, ó, que aparece nesse capítulo, que lembra muito o formato de uma lua, e que, mais uma vez, complementa também ali toda a temática que vem sendo construída sobre o poderio do governo mundial com os Gorosei, os Cavaleiros Sagrados e Imu-sama diretamente. O Oda, ele tá fazendo um trabalho muito bom em estabelecer todos esses grandes figurões agora do governo mundial como grandes antagonistas agora, tanto para o Luffy, o bando do Luffy, quanto para o exército revolucionário. Mas eu digo pra vocês não esquecerem que o vilão final, no fim das contas, sem dúvidas, vai ser Barba Negra, galera. Isso eu não arredo o pé de jeito nenhum, por mais que todos mesmo com o Imu estejam recebendo um hype enorme durante esse último arco, galera. Aquele que vai roubar toda Quem que vai enfrentar Imu? Contas, aquele que vai permanecer Sabo? Por último, como o último desafio do Luffy, não tem como. Vai ser o Barba Negra. Quero saber agora a teoria de vocês aí nos comentários. Não sei não. Os meus últimos vídeos de One Piece, eles vão aparecer na tela. Bora ver o vídeo do canal Mangaki agora. Das teorias que a gente tem elaborado em relação a Imu-sama, Nefertari Lili, a troca de corpos, enfim, tudo isso, os vídeos eles vão aparecer na tela. Troca de corpos. Agora, beleza? Até a próxima. Tchau. Bora conferir o vídeo do nosso querido Evandro do canal Mangaki. Bomba, Shanks confirmado nobre mundial.
surge a família Fingerland, os reis de God Valley. One Piece 1086, Go. Os segredos do mundo de One Piece residem em dois lugares, na última ilha e na terra sagrada de Mary Joyce. Um deles permanece inalcançável, mas outro abriu as portas para as maiores revelações já vistas. O nome original de Imu-sama, a arma que destruiu Lulusia, a imortalidade confirmada. Nossa, muita coisa, mano. God Valley e a herança de Shanks o Ruivo. Tudo isso. Nossa, muita coisa, velho. Mais perguntas do que entregando respostas. Quero saber tudo Shanks. sobre o maior capítulo de One Piece. Shanks. Da Fingerland ali, né? Fingerland. Eu acho, né? Até onde eu sei. Nossa, muita informação, velho. Bora. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Bom. Então, bem, melhor capítulo da semana de One Piece, que capítulo Bora. foi esse? Sem dúvidas, um dos melhores da história dessa série que tanto amamos, com muita revelação. Muita, mas claro que é Eiichiro Oda, ele não entrega nada de bandeja. Pra cada resposta, mais 35 Tipo isso. surge. Só que eu trouxe algumas coisas muito interessantes e reveladoras. Então assiste até Bora o ver. porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, Famoso vai assiste o explodir vídeo, a sua mente. Aí você se inscreve. Agora se você já é da pior geração, já sabe o procedimento. Bora. Dispara o like para dar uma força pra Caralho, agora velho. vocês tudo sobre One Piece 1086. Mas o nome do... Ah, não. O nome do Imu-sama surgiu com... Então vamos lá, meus amigos. Ah, esqueci o nome dele. Ivankov falando. Reverie, e é importante saber Será que é o nome dele, né? dessa linha Ou dela? temporal para ter um melhor entendimento. A morte do Rei Cobra foi ocultada e a Reverie chegou ao fim. Isso aqui é antes das 3 notícias de Big News Morgans vazarem para o mundo e exatamente no fim da Reverie. Vemos Pel e as pessoas de Arabasta procurando pelo rei e Coitado, pela Vivi. já foi de... Também temos os monarcas voltando Americanas. para suas embarcações para irem embora para os seus reinos. Um desses navios temos o Apol e Vivi que conseguiram se esgueirar para o depósito de cargas onde se esconderam. Era um navio a caminho do reino de Aegis e é onde descobrimos como Vivi e o Apol foram parar lá no navio voador de Big News Morgans. O Apol ofereceu informações privilegiadas do que ele viu em troca de uma fuga segura. Isso é interessante quando conectamos os pontos. Antes da ligação de Apol é quando temos os agentes do governo atacando o Morgans para que ele mude as informações do seu jornal. E a partir daqui é onde as 3 grandes notícias se espalharam pelo mundo. O ponto agora é, o Apol contou sobre o trono ocupado. Isto pode sacudir o mundo com toda certeza. Também descobrimos que o Apol se recusou a contar a Vivi sobre a morte do seu pai nesse ponto. E também vemos o Apol e o Sabo escapando. O Sabo foi parar no navio de Lulusia. E fato interessante, todo fudido. Ele bem machucado aqui, hein, galera. Um ferimento grave. Ele é um usuário de Logia. É forte pra caramba. Segundo em comando dos revolucionários. Abaixo apenas. Mas também, porra. E mesmo assim, com um único movimento de Imu-sama ou do Gorosei, acabou desse jeito. Aí, galera, mais uma vez, vale se situar na timeline. Vemos o Gorosei comentando sobre o Sabo e como ele é cercado por diversos Ds. Ele também menciona sobre tratar o assunto de Egghead. Essa decisão que eles querem tomar é sobre a morte do Dr. Vegapunk. Porém, galera, isso aqui está sendo decidido antes do Luffy chegar nessa ilha do Vegapunk. Esse ponto da linha temporal é provavelmente o começo do ano para Luffy. Inclusive, deixo uma dica de leitura aqui para você caso não saiba. Mas quando você ver essas bordas pretas na página do mangá, significa que estamos em um flashback. Bordas brancas é a linha do tempo. Que da hora. Então, nossa, não sabia. Temos o que eu considero o ápice desse capítulo, que é uma ligação vindo diretamente de Imu-sama ao Gorosei. É dito que o Vegapunk criou a Mother Flame, a chama-mãe, e ele quer utilizá-la. O Gorosei concorda que eles precisam testá-la para ver o quão efetiva é essa invenção. E dependendo dos resultados é onde eles vão decidir o que fazer com Egghead e Vegapunk. E aqui eu queria que vocês olhassem as nuances, galera. Percebam como o Gorosei dá a ideia de testar no mar ou em uma floresta, mas Imu-sama convicto interrompe Lulusia. Reino de Lulusia. Outro Gorosei argumenta, tem muitas pessoas por lá, mas não importa. Eles devem fazer o que o criador do mundo diz. E por que Lulusia, você se pergunta? Porque o Sabo estava fugindo pra lá? Não. Aparentemente não. Era apenas porque estava perto deles e uau. Vamos lá. Imu-sama diz que está perto. E é por isso que ele quer destruir Lulusia. Mas
e se Imu realmente pensasse um pouco mais e eludisse de quão perto Sabo está, para onde ele fugiria, e por isso Não, difícil não. a ilha. Isso Não. mostraria que Imu-sama pode pensar estrategicamente e pode até ser uma prova. Não, muita coincidência. De observação absurdo. Notem também que os Gorosei inicialmente não parecem animados Eu acho que não. em utilizar isso em inocentes. Mesmo Lulus já tendo chamas de revolução acontecendo. Insama, por outro lado, não se importa com vítimas inocentes. E ao que parece escolheu Lulusia apenas pela proximidade. Também acho que tornando ele realmente um vilão e tanto. Antagonista final pro Luffy. O resto dos nomes dos funções estão também finalmente revelados. E cada um deles tem um título de Deus Guerreiro. Saturno é o Deus Guerreiro da defesa científica. Temos o Deus Guerreiro da agricultura. São Shepard Júpiter, o Guerreiro Deus das finanças. São Ethan Baron Venasujuru, Guerreiro Deus dos assuntos jurídicos. São Top Man Valkyria. Eu adorei esse nome. O Guerreiro Deus do Meio Ambiente, São Marcos Marte. Como vocês podem ver, galera, acertamos aqui o fato de todos eles terem nomes de planetas. Talvez você tenha tido dificuldade de encontrar os nomes de dois, do Ethan e do Top Man. Mas o Oda ele fez um joguinho de palavras aqui para não deixar tão escancarados os nomes de planetas. No Ethan você tem Venazu ou Vênus. E é verdade. Man, que nome fantástico. Vou dar o nome do meu filho assim. Vem do final dos dois nomes dele. Do Man e Curie, que é a pronúncia para Mercury ou... Que da hora. Beleza? Considerando que Plutão, Uranus e Netuno representam armas ancestrais, e Mu a Terra e Luffy o Sol, temos aqui o que parece ser realmente os deuses originais de One Piece. Todos eles carregam o mesmo título de Nika, o Deus Guerreiro da Liberação. É verdade, né? E considerando que Nika é um humano de borracha com poderes ligados à imaginação, realmente faz eu me perguntar se o Gorosei tem poderes inerentes, ou quem sabe uma fruta de uma divindade ligada ao seu nome. Porque temos Poseidon, que é Netuno aqui, tem um poder realmente inerente. Faz sentido o Gorosei ou Imu também ter, claro, desde que eles não sejam auto-intitulados assim, o que também é uma grande possibilidade. Apesar dessa fala bem estranha do Gorosei chamando Imu-sama de o criador do mundo. Isso aqui bagunçou. O criador do mundo. Eu acredito que existe algo primordial no mundo de One Piece. Uma divindade primordial que data da Era dos Céus, da chegada dos povos da Lua e quem sabe dos deuses antigos. Mas Imu parece ser do século perdido. E se ele for, como ele poderia ser o criador do mundo? Vontade herdada? Do novo mundo. Oda teceu uma teia muito confusa aqui. Mesmo assim, o legal é que Oda utilizou as nomenclaturas desses deuses, ligando as nomeações também de ministros, né? O ministro da ciência, o legal. Samuel presidente. E para fechar também temos uma revelação bomba aqui. O melhor casal de One Piece, Imu-sama quer Vivi. Mas pra quê? Um romance? Ué. Eu começo a me perguntar se Vivi realmente não é o deus da chuva por conta daquela cena final de Arabasta. Mas Imu tem interesse nela desde que pegou o seu cartaz. Porém, dado como ele é frio, galera, ele tá matando milhares de pessoas aqui apenas para testar um experimento. Eu não sei se romances cabem nesse contexto eu acho que não. Coração negro de Imu-sama. Oda deixou Vivi como um tripulante oficial porque ela seria relevante. E agora que descobrimos sobre Lily Nefertari e a Chama Mãe, voltamos à estaca zero do que é Uranus. Pode estar ligado a isso. Agora falando da Boulder Flame, pra ser sincero, essa aqui é a maior surpresa desse capítulo pra mim. Porque a cara dele, mano. A prancheta, a estaca zero de o que é Uranus. Além disso, é apenas mais uma coisa que o governo mundial tem no seu arsenal. E quem sabe muito forte, mano. Eles podem ter guardado talvez diversas dessas armas, como um estoque nuclear. Não. Semelhante inclusive aquelas pedras Daina, não acho que só uma só, do filme Z, mas muito interessantes. São pedras que podiam destruir ilhas inteiras e foram ditas que replicavam o poder de uma arma ancestral. Mais ainda, quando surgiu o Vegapunk, eu acabei brincando que o Oda utilizou o visual e inteligência do Einstein, combinado com Newton e a sua icônica maçã, fechando com Tesla e os seus ideais de levar energia gratuita ao mundo. Só que eu lembro que eu brinquei também dizendo que ainda bem que o Oda não colocou o lado cientista de Oppenheimer nessa mistura. Mas parece que ironicamente eu errei. Oppenheimer, para quem não sabe, é conhecido aí como o pai
da bomba atômica. Puta Uma coisa é que certa, pariu. a potência da Mother Flame foi o que levou o governo mundial a decidir por matar o Vegapunk. É algo poderoso demais e que vem do século perdido. Fato interessante é que é a primeira vez que eles usam isso, galera. Então responde por que não utilizaram antes essa arma em Ohara e mais ainda. E foi a primeira vez. O mistério de o que apagou God Valley do mapa. Quanto à chama-mãe, eu não acho que Vegapunk criou isso realmente como uma arma. Na verdade, creio que ele tentou recriar a fonte de energia infinita que ele tanto busca. Pode ser. Virando essa arma. Pode ser a fonte de energia provavelmente que foi retirada lá daquele robozão do século perdido. Eu acredito que o verdadeiro Kuma, que está escalando a Red Line agora nos tempos atuais, pode estar indo em direção a esta fonte de energia exata. Possivelmente para enviá-la para a ilha do Dr. Vegapunk, com uma última programação. Lembram do sonho do Dr. Vegapunk também? Fornecer um recurso de energia gratuito e acabar com guerras? Fornecer às pessoas do mundo uma fonte de energia tão poderosa e abundante que ele poderia fazer todos os seus experimentos funcionar e também dar meios às pessoas para lutar contra o governo mundial? É um aspecto muito intrigante das revelações aqui dessa energia, que o Dr. Vegapunk especifica que ele sente essa energia também na natureza. Tá? Com as várias revelações que aconteceram inclusive em torno das Akumas no Mi, como elas renascem, isto pode acabar tendo ligação, essa energia espiral. Então o nome dessa invenção, Chama-Mãe, está de acordo com o que o Dr. Vegapunk disse anteriormente, que o poder do reino antigo era algo talvez ligado ao fogo. E a Chama-Mãe deve ser a recriação dessa antiga fonte de poder. Tá. Mas voltando ao Talvez. vemos que alguns países iniciaram rebeliões. Então temos a revelação de outros serafins. Moria do Flamingo Crocodile. Muito louco, mano. Ele anda igualzinho o Dovga. Olha essas perninhas, galera. Muito legal. Crocodile com esse visual andrógeno que parece comigo, né? Você olha pra mim, você não sabe se é homem ou se é mulher. Muito louco o Crocodile, velho. É mulher pra deixar todo mundo maluco. Muito Tem uma louco, carinha velho. triste esse Crocodile. Né? Detalhe pra cicatriz. Essa marca aí veio da luta de Crocodile original contra o Barba Branca. Só que já é colocado, né? Se o Serafim nasceu com a cicatriz, Barba Branca é tão forte que ele deixa uma cicatriz até no DNA do corpo. Eu adorei isso. Espero que esses serafins no final eles fiquem com o Albert, com o King, que possa iniciar a volta do povo lunariano. É verdade. Então um despejo de informações no tempo presente com Sabo, Dragon e Ivankov conversando. Sabo conta sobre sua chegada a Lulúzia e o reino da revolução até o momento em que ele está fugindo e vê algo escuro no céu. Não dava para saber se era algo vivo ou um fenômeno natural. Essa era a Mother Flame. Eis então uma revelação e tanto. Ivankov nos conta sobre Muzama e como houve uma das famílias fundadoras do governo mundial que tinha alguém da família Nerona chamado Nerona. Mu. Isso aqui é uma bomba, hein? Nerona e Mu é realmente o seu nome? Essa é a origem da sua família? O que mais uma vez indica que Imu poderia ser do século perdido e não mais Nerona. isso. Ou talvez, quem sabe, uma entidade apenas esteja utilizando o corpo de Imu Nerona. Até porque temos a confirmação da cirurgia perene sendo utilizada e de Imu ser imortal. Um grande ponto de destaque, galera. O livro que Ivankov mostra essas informações a Sabo, ele se chama Gênesis. Curioso, né? Árvore Adão, Árvore Eva, Árvore do Conhecimento. Temos muitas referências, inclusive Lily com Lilith. Não dá para descartar algumas coisas legais que o Oda está construindo aí sobre a origem do mundo. E Muzama foi chamado de o criador do mundo. Legal, o né? criador. Minha cabeça Será? tá entrando em parafuso. O novo mundo, eu acho. Os novos se dizem descendentes dos deuses, mas Imu aparentemente é imortal. E isto faz dele talvez um deus original do século perdido. Por isso ele é o criador do mundo. Criador do mundo a partir do século perdido. Viu? Do novo mundo. Que tipo de deus é Muzama? Ivankov acha que Imu tem a imortalidade por conta da fruta do Law. O usuário antigo da Opi Opi no Mi. Que também é muito bom essa revelação, porque confirma nossos pensamentos de que Law não precisa morrer para vermos a cirurgia perene acontecer. É verdade. Podemos ver em um flashback. Mas ainda, Law pode tornar muito relevante ao quem sabe reverter essa imortalidade com seus poderes. Pode ser também. Legal, né? Aqui entramos em um ponto de discussão legal. Ivankov acusa Vegapunk de criar essa arma destrutiva. Mas o Dragon diz que o Doutor não faria uma arma de destruição em massa assim. O Ivankov provoca. E se for uma arma ancestral? Se Muzama tem 800 anos, faz sentido ele ter algo assim.
Dragon, por outro lado, diz que as armas realmente existem. Nico Robin confirmou para eles, mas se o governo tivesse uma arma assim, por que não usou antes? Nunca utilizaram antes. Vamos lá, galera. A arma ainda pode sim ser Uranus. E a Mother Flame pode ser o reator de energia que o Vegapunk criou. Que foi usado para ativar essa arma antiga. Pode mas por ser. que o governo não usou antes essa arma? A grande questão em minha mente é: o que no mundo fez com que Dr. Vegapunk, agora conhecido por ser um amante da paz e literalmente inventar algo que transforma balas em flores, criasse não apenas legiões de androides e também uma arma apocalíptica de exclusão de ilhas? Porque eu não acho que ele criou essas coisas para esses feitos. Porém, Vegapunk não tem acesso à energia infinita que ele tanto queria. A energia do fogo do reino antigo. E aqui vem a parte obscura. Dragon se questiona por que o governo não usou isso antes, se for do século perdido. E o Gorosei disse que demora para preparar esta arma. Talvez a chama-mãe seja alimentada pelo fogo dos Lunarianos e sua chama eterna, que pode ter sido utilizado como fonte de energia. Talvez o Uranus original seja a nave dos povos da lua. Nossa, muita coisa, velho. Foram praticamente extintos, sobrando apenas o King. Mas agora o Vegapunk decifrou o fator linhagem e o que ele fez? Clonou essa raça perdida. E talvez o governo esteja usando Lunarianos como escravos para fortalecer uma arma antiga. Um tom bem escuro que combina com Mary Joyce. A chama mãe é a chama Lunariana. E os Lunarianos esperam por quem? Joy Boy, o homem com a fruta do Deus Sol. Então, galera, acho que os Lunarianos eram usuários originais de Uranus. E não foi até Vegapunk criar os Serafins que eles puderam utilizar novamente essa arma antiga. A chama-mãe soa como habilidade dos Lunarianos e provavelmente seria necessário para disparar essa arma ancestral. Para fechar, a revelação bombástica. Na última página conhecemos São Figarland Garlin, o supremo comandante dos Cavaleiros Sagrados. Ele que executou o julgamento de São Miosgard. Sua pena por ajudar os homens peixes? Morte. Galera, temos aqui em nossa frente o pai de Shanks, o Ruivo, que acaba de ser confirmado sim com sangue nobre correndo em suas veias. São Canelas é canônico, São Shanks é real. Pra você que não entendeu, galera, o nome Figarland surgiu no filme Red, onde o Gorosei nos revela que o Shanks faz parte desta família que acaba de ser canonizada no mangá com Garlin. O ponto curioso também é ele sendo chamado de antigo rei de God Valley. Isso aqui foi é um pouco foda. estranho porque ele é chamado de São Garlin. E São, né, o nome santo, é dado aos 20 fundadores. Mas ele não deveria ser rei de nada fora de Mary Joyce. Bom, talvez a família Figarland possa ser a única família que ascendeu aos deuses do mundo, porém continuou com representantes no mundo normal, lá em God Valley. Pode ser. O nome desse lugar, o Vale dos Deuses. O Tabu de Zebek foi invadir God Valley para atacar diretamente uma família de deuses, visto que em todos os outros reinos foi escolhido a dedo outra família para reinar. Bom, uma coisa é fato, ele estava no incidente de God Valley e Shanks, ainda bebê, foi levado por Roger por engano quando ele roubou um baú de tesouros e achou o jovem ruivo lá dentro. Isso explica porque o Shanks conseguiu falar com o Gorosei, confirmou porque ele é brabo. Que eu vinha trazendo para vocês de São Shanks. Faz sentido agora, galera. Figarland era o rei do Vale de Deus, a ilha que Shanks foi encontrado por Roger. Já Miosgard, olha que legal, deu sua vida para proteger a filha da pessoa que salvou a dele. Lembram? O Torime, mãe de Shirahoshi, deu sua vida por Miosgard e foi o que mudou. E agora foi ao contrário, né? E agora ele deu sua vida para salvar Shirahoshi. É um verdadeiro círculo completo. O mais insano de tudo, né? É Garlin, um homem que pode julgar um dragão celestial. E ele e seus cavaleiros são certamente poderosos. Mais ainda, Garlin pode ter lutado contra o Barba Branca lá em God Valley e deixado uma marca no homem mais forte do mundo. Porque isso explicaria a história do Barba Branca na sua conversa com o Shanks sobre aquele cara que lhe deu uma cicatriz. E que toda vez que ele olha para o Shanks, lembra dessa figura. É verdade, mano. São Garlin é insano de forte, meus amigos. Lembre, Barba Branca é o homem que corta o seu DNA.
Se você for clonado, volta até com cicatriz. Mas o pai do Shanks parece ter a mesma brutalidade. A aparição de Garlin esclarece também porque Oda não mostrou a história de God Valley com Kaido, porque ainda não chegou a hora. É insano como Oda está conectando todos esses pontos e deixando outros abertos. Mas finalmente, pelo menos, conseguimos ver quem é o verdadeiro rei do Vale de Deus. Garlin Meus amigos, Figureland. capítulo insano. Esse capítulo trouxe muita confusão. Eu tô em parafuso. Pelo menos vai ter um mês de parada de One Piece. Vamos Um ter mês? teoria pra fazer, pra discutir, porque realmente... Caralho, um mês, Conseguiu fazer velho. alguma teoria? Pegou alguma coisa? No nome Nerona, Deimustama? Ai, um mês é foda, hein? Nossa. Qualquer coisa que você tenha pego, compartilha aqui nos comentários. Coloca sua teoria aqui, tá bom? Beleza. Deixa o like Bora nesse pro vídeo do Chapéus de Palha pra finalizar. Lá no meio, se Beleza? tiver alguma teoria, me chama lá pelo Instagram, tá bom? É isso, meus amigos. Bora. Muito obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Bom, e pra finalizar, bora conferir o vídeo do nosso querido Chapéus de Palha. Shanks é um Terubito e príncipe de God Valley. Ele é revelado o nome dos Gorosei e Imu. One Piece 1086. St. Figureland Shanks é um Tenryubito, príncipe perdido de God Valley. E o que aponta com todas as forças para isso é a revelação Isso eu também bombástica acho que é. de St. Figureland Garlin, o comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados, era o antigo rei dessa lendária região. Nesse Será que é pai mesmo? Os nomes de todos de Gorosei e Musama foram revelados, e cada um deles esconde um enorme segredo, ou mais do que um, que vamos Será que desvendar Dimu é aquele nesse mesmo? vídeo. Vamos falar dos livros sagrados dos revolucionários que contêm a história do mundo, detalhes dos novos serafins, como Garlin pode ter sido um adversário formidável na batalha de God Valley e como ele teria Mas lutado pior, né? contra as maiores lendas desse mar. Também vamos mencionar uma morte extremamente cruel. E claro, sobre Vegapunk ter criado uma tecnologia destrutiva com o nível de Uranus. Mas acho que não foi a intenção Teria ele dele. consertado a arma ancestral, seguido uma suposta pesquisa para recriar a arma? Qual o mistério em cima da Mother Flame? Vem comigo Mother nesse vídeo, porque ele tá Flame. Ah, que da hora. super completo, cheio de conexões, e eu acredito bonita a que capa. você vai gostar. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, checa a nossa Bora. loja que tá cheia de camisa insana maneira, primeiro 3 em 1. Deixa o like aí que vocês E ficam bora lá. pedindo, então. O capítulo se inicia com um caos em Marejoa, e Garan tá desesperado com o desaparecimento da Nami, Shaka invocado atrás do Rei Cobra e Pel numa busca aérea pelos dois. Justo. Tudo isso enquanto os outros monarcas vão evacuando Marejoa em direção aos seus reinos. Vivi, o Apol, Sabo e Bonnie aproveitam a oportunidade para escapar. A princesa de Alabasta e o rei de Black Drum se infiltram em um navio do rei de Aegis, que é comandado pelo T4 e uma referência gritante ao Reino Unido. Inclusive, seu nome Aegis é a junção das palavras Eikoku e Igirisu, que são nomes para o Reino Unido no Japão. Ah, que da Eu hora. achei curioso que em algumas traduções eles mudaram isso e Aegis Aegis, que é Kingdoms. escudo em grego, mas essa é a forma sonora da palavra, não como ela deve ser escrita. No material oficial que temos a menção a esse reino no Vivricard do T4 é Aegis. Então faz mais sentido escrever assim, até para não confundir com outros elementos dentro da obra, e manter o tema relacionado ao Reino Unido e não à Grécia. A duplinha inesperada tá em contato direto com a grande estrela do show, Morgan's Big News, que tá convidando eles para uma entrevista no seu quartel-general, como forma também de protegê-los. E ficou engraçado ali, né, o Apol tentando esconder o assassinato do Cobra da Vivi, porque até onde a gente viu, né, ela ainda não sabe dessa notícia. Então, até o momento, até os dias atuais de One Piece, mano, tá dando certo. Mesmo que seja uma atrapalhada ali histórica muito doida. Não, mas será que ela não viu o jornal? Aparece ali procurando a Vivi enquanto o nojento do Starry faz taradice, e olha que interessante. Nossa, que filho da puta, velho. À toa. Ele aparece cobiçando a Vivi tal como Imu-sama parece fazer. E o rei de Goa também já mostrou um enorme interesse em sentar no trono vazio. Mas pior, né? Será que Imu-sama é como Starry? Um grande fracassado? Estando atrás do Sabo, e eu sei que vai ser terrível falar isso, mas eu vou falar, tá? Até que os bichinhos aí estão meio parecidos, né? Foi mal.
Bonnie tá com fome como sempre, mas conseguiu entrar de clandestina no navio da rainha Mororon do reino Tagine, que é altamente inspirado no Marrocos, até porque tagine é uma receita tradicional do país e as roupas da rainha e seus guardas são outro indicativo disso. Sabo conseguiu se infiltrar no navio de todo Lulúcia, fudido, velho. como Lulúcia, como dá pra ver aí Lulúcia. bandeira. E ele tá num estado deplorável, coitado, um verdadeiro Sad Boa. Depois de um 6x1 contra os Gorosei e Musamá, que certamente são todos top tier, não é de se surpreender. E pra quem tá falando que o cara é fraco, eu tenho uma pergunta. Pô, fraco? Da esquerda pra direita? Você tá lendo One Piece, certo? Porque assim, eu acho que 99 dos personagens que a gente conhece, se tivessem na situação que ele... 6x1. Não ia ser dali. É verdade. Ia sair daí e abandonar o colo. É verdade, mano. Ia ser uma coisa louca. A gente fala do homem e os Gorosei também. Gorosei, inclusive, que a gente logo vai entrar numa análise muito aprofundada sobre a importância de seus nomes e o que eles revelam pra nós. Essas estrelas anciãs comentam como o Sabo tá super cercado por Deis e seguem numa conversa com Imusama, que já começa jogando uma bomba. Pau. Ele quer usar a Mother Flame, a arma criada por Quero usá-la. Enquanto os Gorosei estão sendo mais ponderados ali, pensando em usar isso numa área mais afastada, o soberano do mundo brada que ela deve ser usada no reino de Lulúcia. E alega que, abre aspas, é perto. Está próximo. Mas isso não soa como uma coincidência muito grande, tipo... exatamente o reino pra onde o Sabo tava. Será que ele tem um haki da observação? O cara que descobriu os maiores segredos do mundo que ninguém deveria saber, o tabu histórico. Não sei se é algum tipo absurdo de haki do rei de Imusama ou algo assim, mas isso tá realmente mal contado. Ou será que Lulúcia é perto de algum lugar importante? Como a gente sabe, ela é no Paradise, relativamente próxima da Ilha Okama. Será que Imusama e os Gorosei sabem que os revolucionários estão lá? Acho que não, mas vai saber. Pode ser que seja só uma questão de distância mesmo, né? Tá mais perto e testa essa porra aí. Tá aqui pertinho. Mas o que chama muita atenção pra mim é que a gente tem essa lembrança aqui deles de uma explosão bizarra e muito semelhante à da arma do Vegapunk. E que deve ter feito exatamente o mesmo que ela fez, destruir uma ilha por completo. Mas assim, não pode ser essa arma, isso foi antes dela sequer ser testada. E pra mim, até levando em conta a projeção que esse capítulo Uranus e Musamá tá se referindo que Lulúcia é perto de onde God Valley existiu. Até porque até hoje a gente nunca teve a localização dessa ilha revelada e nem em que mar ela ficava. Outro detalhe interessante aqui é que os Gorosei, assim como fizeram ao ordenar a morte de Clover em Ohara, parecem desgostosos com a situação, como se estivessem se sentindo contrariados. Olha a cara do Mercúrio ao dizer que tem muitas pessoas em Lulúcia. Olha a cara de Morto do Marte falando que, os cidadãos de Lulúcia estão mostrando sinais de rebelião, então tem que matar, parece que eles não são tão maus, né? Nunca me pareceram satisfeitos em seguir as ordens de Mu. Eles são coerentes com tudo isso, é claro, mas não tem um arzinho ali de eu não queria estar aqui, ou eu não queria estar fazendo exatamente isso. Essa menção sobre a arma do Vegapunk tem muitas implicações do mangá. Primeiro é que caiu por terra que ela destruiu God Valley, ou será que não? Lá na frente, quando o Dragon tiver algumas coisas ali, a gente vai se aprofundar nisso. Mas de fato foi muito bom saber que foi a primeira vez que ela foi usada ali em Lulúcia como se fosse de fato um teste. Porque assim... agora, além de criar uma tensão de que isso pode acontecer a qualquer... que é essa sombra? Ilha, né? Olha pra cima, galera de Egghead, que o bagulho tá chegando. Também justifica porque não foi usada antes pra, sei lá, destruir Ohara, explodir o Ano e esse tipo de coisa. E Musamá pede a Vivi, a gente já entendeu que ele tem alguma perturbação real com a Nefertari e Lili, e que as intenções dele com a princesa de Alabasta não são as melhores. Mas tem mais coisa pra ser dita sobre a Mother Flame. Vocês lembram que no capítulo 1062, o Lute questiona se eles estarem sendo enviados para matar o homem mais útil do mundo teria algo a ver com um evento recente que destruiu Lulúcia? Pois é, tem.
Além de se tratar de outra região que os Gorosei querem utilizar essa arma, como a frase de Mercúrio dá a entender, também é porque o próprio Vegapunk foi o responsável pela criação dessa tecnologia destrutiva. E agora que sua criação foi completa, testada e funciona, o governo não precisa mais dele, porque já extraiu um potencial enorme que é praticamente incomparável. E vou falar pra vocês, eu acho que assim como o Frank tem conhecimento de uma planta pra counterar Pluton, o Vegapunk criou uma arma que almeja ser como Uranus, mas claro, não deve ser do nível da arma ancestral, por mais absurdamente destrutiva que ela já se provou ser. Porque assim, segue essa linha de raciocínio comigo. O Vegapunk tinha uma relação direta com Ohara. Se voltarmos para o capítulo 394, a gente vai ter uma passagem muito intrigante. O Spandini acusa que um dos propósitos de Ohara ao estudar os poneglyphs era criar uma poderosa arma de destruição em massa. Matar centenas de milhares. Ohara quer trazer as armas ancestrais de volta, e claro que isso parece uma alegação vazia no momento que a lemos, mas o Clover não nega. Ele, inclusive, com sua fala, indica que sim, isso faz parte dos estudos dele. Mas é só isso que o governo teme? Sabendo tudo o que sabemos hoje, Ohara não poderia ter de fato o intuito de criar uma arma capaz de rivalizar com o governo mundial, de trazer de volta as armas ancestrais? Então faz muito sentido que o Vegapunk tenha usado os estudos de Ohara para recriar a arma ancestral Uranus, visto sua mente brilhante e seu repertório gigantesco de armas criadas. Então essa possibilidade faz muito sentido. Essa menção também me faz ficar mais crente que essa bizarrice no capítulo 594 Nossa, até agora a gente não sabe o que é, velho. E se bobear, a energia tão poderosa que ela carrega pode ter uma atração magnética ali. Ah, será, mano? Que faz o próprio navio do Bege ser atraído. Nessa fase aí, ela deveria estar sendo desenvolvida ainda, né? Mas é meio estranho que já tivesse exposta dessa maneira. Pode ser. Mas também o bagulho é gigantescamente bagulho muito doido. Não é todo lugar. É verdade, pode ser, mano. Né, que tem uma garagem ali pra você estacionar Pluton. Só que assim, vamos lá. Dito tudo isso sobre essa arma do Vegapunk, quando a gente falar sobre o Dragon, vai ter outra menção sobre ela. Nossa. Que vai fazer, ó, essa mesa dar uma virada. E é um entendimento que, cara, muda tudo que a gente vai percebendo sobre ela. A gente vê que o caos de Marejoa, como era de se esperar, se propaga por todos os cantos do mundo e sobrecarrega a marinha. Eles estão com muitos problemas para lidar, tipo, coincidentemente... Só rebelião. Os reinos de Tajini, cujo barco Bonnie fugiu, e o reino de Aegis, cujo barco Paul fugiram, estarem aí se rebelando. Mas a parte mais legal aqui, é claro, né, também tem relação direta com o Vegapunk, porque temos os outros serafins que foram muito aguardados aí pela galera, finalmente sendo revelados. Buffzinho. O que tem de maneiro aqui é Mingo, maneiraço, né? Cheio de personalidade, diferenciado com camiseta florida, sendo apresentado andando com as pernas abertas, a la Doff em sua introdução, caminhando todo tortão, brabo demais. E papo reto, mano, com todo respeito aos outros, tá? Mas o ar que o Doflamingo exala... é o melhor, não tem como. Não tem como. O bicho é um serafim, uma criancinha ali. Ele e o Mini Mihawk... calça quadriculada, alpargata, um verdadeiro inimigo da moda, mas que conquista corações. O S-Croco tem uma curiosa cicatriz muito louco também, rosto, mano. E quando o Oda muito mostrou louco, o Crocodile no passado em SBS, ele não tinha cicatriz nenhuma. Menciona muito louco, isso, muito tá? louco. Só pra evitar olha, velho. Cometa o crime louco, mano. falar que o cara nasceu com isso, né? Pelo amor de Deus. Aí eu pensei um pouco e cheguei à conclusão que é uma resposta bem engraçada. Provavelmente foi feita essa cicatriz nele porque o diabo do Vegapunk é perfeccionista. Eu também acho. Se não tivesse a cicatriz, ele não seria Crocodile. Uma falha. Eu acho também acho. Isso, e se for isso, tá bom demais. E pra completar o comentário sobre os novos serafins, né? Um Oni, mano, é um Oni, né? Pô, bicho aí bizarro pra caramba. Mas o maneiro aqui é que o Oda deu uma hypada braba no Crocodile, né? O cara tá em Karaibari. Mandem todos os serafins. Caralho! Vai ser sensacional ver o confronto entre essas armas do governo e os membros da Cross Guild. E com essas bombas lançadas, é óbvio que a gente vai analisar cada um dos Gorosei e tudo que seus nomes podem revelar. Um por um. De verdade, é muita coisa. Então vamos começar pelo guerreiro Deus das Finanças, Deus da Finança. Barão V Nazujuro.
A grande surpresa aqui é que tanto o nome Iten Baron como o V como o Nazujuro escondem segredos que podem indicar com precisão a origem desse personagem. Iten Baron, né? Tem absolutamente tudo para ser de Wano. Em sua posse ele tem a lendária Shodai Kitetsu, que foi forjada há muitos anos por algum ferreiro lendário do país, da própria escola de forjadores Kitetsu. Como se esse indicativo não fosse o bastante, o nome Nazujuro termina com Juro, uma terminação muito comum em Wano. Nossa, é verdade. Exatamente como Kojuro, Kanjuro, parecido com Denjiro, Sujiro, Mojiro e suspeitamente a mesma terminação que Zorojuro. Mais uma evidência que esse Gorosei vem de Wano, mais uma dica de que ele certamente enfrentará Zoro. Acho que já estava muito encaminhado para isso, mas depois dessa brincadeira dos nomes terem a mesma terminação, parece mais que certo. O oponente do Zoro. No capítulo 937, quando o Gyokimaru tá falando sobre o Ryuma, ele diz que há centenas de anos atrás o Wano era conhecido como o País do Ouro. E isso nos leva diretamente ao seu primeiro nome, Iten Baron. Barão é barão em inglês, que é um título de nobreza concebido a um homem de valor, ou que tem grande poder sobre uma região, cujas terras passam a ser conhecidas como um baronato. E esse título tem uma semelhança considerável com o título de Daimyo, que é um termo genérico para se referir a poderosos senhores de terras, exatamente como vemos em Wano. Será que esse nome é uma dica de seu passado no país? Será que ter ele ocidentalizado como barão e não como daimyo é mais um ponto que fortalece a ideia dele ter virado as costas para sua terra natal em algum momento? Se torna se ele foi tirado de lá. Iten Baron V Nazujuro foi um daimyo de Wano pelo Imusama, foi obrigado a sair. Conhecido como o País do Ouro. Pode Talvez ser. essa alcunha de Wano se devesse à habilidade incomparável de finanças desse homem que futuramente o fez se tornar a figura relacionada à economia mais importante desse o ministro da fazenda. E o V no nome seria de vacilão mesmo, né? Brincadeira, é provavelmente para formar a palavra Vênus. Porque Venasu é bem similar à pronúncia de Vênus em japonês. Vênus. Além disso, pode ser a abreviação da palavra vendetta. Vendetta? Vamos lá, não há tantas possibilidades muito fortes fora essas. Clã. A gente não tem nenhuma família que comece com a letra V e, surpreendentemente, nenhum personagem que comece com essa letra. Caralho. Mas acho que as evidências são muito fortes e eu acredito que a origem desse Gorosei seja de fato Wano. Eu também. Potencializaria uma futura depois dele ter explicado. Entre ele e Zoro. Porque um foi um nativo que abandonou o país e o outro um forasteiro que criou vínculos poderosos com a região e, sem saber, tem suas raízes no local. O guerreiro deus da defesa científica, Deus da Santi ciência. Garcia Saturno. A novidade em relação a esse Gorosei é a introdução de seu cargo dentro do grupo. Basicamente, um ministro da ciência. E eu devo dizer que achei muito legal o Oda fazer essa discriminação da função de cada Gorosei. Porque aí a gente vê que o Saturno não foi pra Egghead à toa. É porque cada ancião tem uma área de atuação. Ele é o da uma ciência. Responsabilidade com pilares da sociedade. Como ele é o ministro da defesa ciência, é ele que vai agir quando a ameaça apresentada é relacionada à ciência. Foda. Se fosse algo em relação a finanças, Nazujuro seria o responsável. Se fosse do meio ambiente, Marcus Mars entraria em ação e por aí vai. Caralho, que muito louco, Então, além mano. de trazer o motivo dele tá chegando em Egghead, a gente também tem quem será o seu adversário no bando do Chapéu de Palha. Não faz sentido que o deus guerreiro da ciência lute contra o guerreiro da ciência que tem chamas de demônio. Será? Eu acredito que Santi J. Garcia Saturno pode acabar encontrando seu fim no incidente de Egghead que vai abalar o mundo com sua morte. Mas caso isso não venha acontecer, eu acho que não. vejo com bons olhos ele enfrentando o cozinheiro do bando. Ou claro, que pra mim é o melhor palpite. Frank! Aí ia ficar melhor. Ciência robótica Frank. Gosto mais dessa ideia pra ser também sincero. acho. Seria absolutamente incrível ver o cara que tá praticamente indo matar o Vegapunk sendo derrotado por um verdadeiro fã do maior cientista do mundo.
E claro, né, Frank Shogun caindo na porrada com um Gorosei velhote seria maravilhoso. E isso também faz a gente refletir sobre outro ponto. Dragon? Quando o Dragon derrubar o governo mundial, ele vai seguir com esse sistema de ministros? Porque sim, faria sentido que o Vegapunk recebesse essa função de ministro da ciência. O guerreiro deus da agricultura, Saint Shepard Júpiter. Esse aqui esconde um dos maiores segredos de One Piece e eu vou te provar já já. Vamos lá. O ministro da Agricultura é o cara responsável pelo desenvolvimento da agropecuária, que são atividades essenciais para abastecer a sociedade. É cuidar da alimentação, cultivo de plantas, criação de animais, essencialmente a produção de alimentos e garantia de segurança alimentar. Então, se há tantas pessoas passando fome nesse mundo, a distribuição de alimentos, por mais que ele seja nojento, zoada, com tanta desigualdade que vemos, é certo que esse Gorosei tem grande responsabilidade. Ele é o culpado. Culpa nisso. E o Sanji, que é um chefe de primeira categoria, aí ia ficar legal. Certamente seria o adversário perfeito para derrotar esse homem. E isso é muito curioso porque por algum motivo todo mundo sempre achou que o Sanji e esse Gorosei fossem se enfrentar. E agora faz mais sentido do que nunca. O segredo enorme que seu nome oculta é que Júpiter é Júpiter, né? Isso aí, mano, todo mundo já percebeu. Mas seu primeiro nome é Shepard. Esse nome é exatamente o mesmo do lendário marinheiro Conde Oriano. O meme respira, o meme vive, mas a real é que o nome Shepard é a tradução literal para pastor, pastor. O cara que cuida de um rebanho de ovelhas e está totalmente ligado à pecuária pastoril. Foi uma outra excelente escolha do Oda. Detalhe também, ele nunca apareceu sentado, tá sempre em pé, então de duas, uma. Ou ele quer mostrar que é mais novo que os outros Gorosei, ficar ali esbanjando, tirando onda, ou o maluco tá com umas hemorroidas seculares, eita lele. O guerreiro deus do meio ambiente, Sant Marcus Mars. O famoso primo do Talking to the Moon também oculta um segredo enorme em seu nome. O que eu achei maravilhoso é que Marcus significa o protegido por Marte, relativo a Marte, guerreiro. E Mars é Marte em inglês, né? Então assim, o maluco é o Sant Marte Marte. Mas o grande segredo, e que casa perfeitamente com o fato dele ser o guerreiro de Deus do meio ambiente, é: a palavra Marte originalmente significa solo, o que combina com a questão dele ser o ministro do meio ambiente, mas muito mais que isso. Parece que sua similaridade com Gunfall vai muito além do rosto. Esse velhote é considerado um deus guerreiro e supostamente preza pelo meio ambiente. E esse velhote aí é o deus de Skypiea, além de um guerreiro que cuida e preza pelo meio ambiente. Quando vamos às Ilhas Celestes, o vemos prezando pela natureza, regando flores e principalmente glorificando o solo sagrado Verth, que nada mais é do que terra. E o elemento mais valioso de Skypiea por permitir o cultivo de plantas. O fato deles se parecerem eu sempre achei bem ok, tipo, normal, tem personagem que vai ficar parecido mesmo. Mas agora, com essa relação do meio ambiente e seu ser relacionado a Marte, que significa solo, e o Gunfall ser totalmente ligado ao meio ambiente e nos apresentar o solo sagrado Verth, a ligação entre os dois parece muito mais forte e interessante do que nunca. Existe até a possibilidade dele ser um ancestral do atual deus de Skypiea. Além do mais, para tô voando. Mais com essa ideia da relação desse Gorosei com os céus, é exatamente ele, o único dos Nossa, é verdade, parece passarinho. Se transforma numa grande ave. Então eu não parece do Dragon passarinho dele. Ministros nesse mundo, o Gunfall quiser ela verdadeiramente. O cavalo dele todo fudido, caralho. Seria perfeito para substituir Marcus Mars. O guerreiro deus dos assuntos jurídicos, Sant Topman Deus da justiça. O primeiro ponto que chama a atenção é que na mitologia nórdica, valquírias são figuras que escolhiam os heróis que morreriam em batalha e guiavam suas almas para o salão de Odin. Então a questão de julgamento, de aplicar penalidades, que está na sua função de ministro da justiça, por assim dizer, né, também está muito clara em seu nome. E tendo isso em mente,
não fica difícil de assimilar que Mu-Sama é realmente uma espécie de Odin para esse mundo. Tipo isso. O deus da vida e da morte, o deus de todo esse universo. Pai Assim de como todos todos. já mencionados aqui, esse Gorosei representa um planeta e o possui em seu nome, mas nesse, mano, ficou de uma maneira aí meio zoada, né? Topman Valkyrie, formando Mankiri, que Mankiri. é quase Mercury. Então assim, ficou meio estranho, né? Tipo Chiako na recompensa do Shanks, mas é isso. E eu acho que a verdadeira grande revelação que a gente tem do nome dele, né, é que ele é um cara top. Topman. Topman. E aproveitando que a gente está destrinchando cada uma dessas figuras tão importantes, acho que vale puxar diretamente a menção que o Ivankov faz falando que 800 anos, um dos Santo criadores do mundo se chamava da família Santi Imu da família Nerona. E claro que eu quero comentar o fato dos revolucionários terem um livro chamado Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia e que conta a história da criação do mundo. E o fato do Oda também ter um livro que é uma Bíblia. Mas nesse momento do vídeo, vamos nos atentar ao nome do soberano desse mundo e ver o que a gente pode extrair disso tudo. E agora o tão aguardado Neroma Imu. Nero é uma palavra que possui vários significados e, estranhamente, todos a gente consegue relacionar em Mu-Sama. Escrito dessa forma em japonês, Nero significa pupila, olho, íris, a única parte revelada do corpo de Mu-Sama, que é um assunto gigantesco. Nossa, pior, né? São os olhos. Entre os fãs da obra. Em latim, a palavra tem dois significados muito expressivos que cabem perfeitamente. Rinnegan vermelho. Preto e o mais poderoso, forte. Mais forte. Então o próprio significado desse nome também carrega muitos conceitos intrínsecos a Mu-Sama. Mas depois dessa revelação, parece claro que a maior inspiração para a criação desse personagem foi o infame imperador romano Nero. Ele foi conhecido como o governante mais infame de Roma, notório por sua crueldade. Matou aspirantes ao trono por envenenamento, mandou assassinar a própria mãe, foi o culpado por um incêndio que destruiu 2/3 de Roma e foi o responsável pela primeira perseguição contra os cristãos. Pouca coisa, né? Seria cabível fazermos uma alusão aí a perseguição contra os lunários? Pode ser, legal. Um imperador, a pessoa mais poderosa do mundo em sua época e de uma infamidade notável, parece fazer bastante sentido relacionar Imu-sama ao imperador Nero. Com essas revelações até então, temos assim a representação do sistema solar no mundo de One Piece. Luffy é o Sol, Topman Valkyrie é Mercúrio, Iten Baron V Nazujuro é Vênus, nada confirmado como Terra, né? Pode ser Verth, que também significa o mundo de One Piece para os habitantes celestes, ou simplesmente o planeta representa ele mesmo por si só e tá tudo certo. Foda-se. A Lua a gente especula que possa ser ou Imu-sama ou Barba Negra, mas se for aquele homem que aparece no final do capítulo também é bem plausível. Jay Garcia Saturno é Saturno, arma ancestral Uranus é Urano e pode confiar em mim que é o ovo do Roger. Arma ancestral Poseidon Shirahoshi é Netuno e arma ancestral Pluton é Plutão. E aí, meu querido, eu obviamente te pergunto quais são seus palpites para a representação da Terra e da Lua agora que todos os outros planetas já foram devidamente preenchidos. Acha que a Lua é Imu-sama? Acha que é Teach? Acha que é aquele homem? O capítulo continua com o sábio explicando tudo que a gente precisava saber para entender como se desenrolaram os acontecimentos de Lulúzia até ele chegar em Kamabaka. E essa explicação nos leva ao nome de Imu-sama, que Ivankov leu num livro chamado Gênesis, que assim como na Bíblia o temos contando a origem do mundo, deve ser um livro que relata a criação do mundo de One Piece. Lá no comecinho, velho. E a fundação do governo mundial. Afinal, aqueles 20 lá, né, eram considerados os criadores do mundo. Chaburu? Simplesmente uma relíquia imensurável para esse planeta. Pode muito bem ser um livro também manipulado para a história parecer mais linda do que de fato foi. Pode ser. Mas só de nunca ter sido mencionado anteriormente e ter a existência do nome de Imu ali no meio, a gente já percebe que se trata de uma raridade gigantesca e que pode trazer revelações bombásticas. Mais, né? Isso, somado ao fato do Kuma ter uma bíblia, mostra pra gente que o acervo literário dos revolucionários é de valor imensurável e certamente contribuiu muito para eles expandirem sua visão de mundo e abrirem a mente.
Quem escreveu esses livros? Willie Galum tem alguma relação com isso? A enciclopédia Akuma no Mi pode ter um autor ali na mesma época? Quando Oda vai revelar o conteúdo deles pra gente? Nunca. Como One Piece é tão bom? A Rainha Okama comenta que Mu deve ter recebido a cirurgia perene. Pô, pelo amor de Deus, Ivankov descobriu sozinho? Parabéns. Parece que nunca debateu One Piece com ninguém. Pô, pelo amor de Deus, a teoria mais básica de toda a humanidade, diferente da que eu vou falar logo mais, que é uma cravada histórica. E o que me chamou muita atenção nessa interação entre os revolucionários é o Oda meio que brincando com o fato de que aquela arma utilizada por Imu não é realmente feita pelo Vegapunk. Aqui o Dragon parece entender algo a mais quando fala sobre a sombra. Uma grande sombra? Ele também parece convencido de que não foi o Vegapunk que produziu algo assim. A teoria de que Dragon tinha Uranus foi completamente destruída, tal como Lulusia. E a pergunta que ele faz é a mesma que eu. Se Mu-sama tinha essa arma, por que não atacou ela só antes? Agora? E por que conversar com os Gorosei como se fosse uma arma do Vegapunk? Se não for uma arma do Vegapunk, a resenha dos Gorosei com o Mu-sama é muito estranha. Só que assim, poderia até justificar, né, aquela lembrança explosiva em que uma ilha é completamente destruída. Talvez eles a tenham usado em algum momento com God Valley, por exemplo. Talvez o Vegapunk tenha ajeitado essa arma, dado um upgrade nela, corrigido alguma falha que aconteceu ao longo dos séculos. Que falha! Mesmo Uranus? Ficou muito estranho isso. Talvez o Dragon só esteja reagindo dessa forma. Eu acho que ainda não é as mesmas Uranus. Informações que a gente, mas o Oda não costuma jogar as coisas desse jeito. Me deu aquele comichão de tipo assim, eu vi o Imu-sama falando que é a arma do Vegapunk. Os próprios Goroseis são os responsáveis por preparar ela para ser usada. Mas por que essa resenha do Dragon me deixa desconfiado? Alguém mais está se sentindo assim também? Se eu fosse palpitar agora eu falaria, mano, aquela arma foi criada pelo Vegapunk, certo? Mas ao mesmo tempo, a desconfiança do Dragon de que, cara, o Vegapunk nunca faria isso e ver pode ter sido deturpado, entendeu? Nazaré. A intenção original não era essa, mas... Mas vamos jogar pelo básico, tá? Aquela arma foi feita pelo Dr. Vegapunk. Bora. Será? Eu não sei, pô. Não sei mais nada, não sei. E Mu-sama, Nefertari e Lili, né? Mas é isso. Até a segunda ordem, o bagulho é do Vegapunk mesmo. Se Pai York, né, que tem contato com os Gorosei, mancomunou algo ali com o propósito dela de virar um dragão celestial. E por aí vai. Tem especulação para encaixar nisso certamente. E agora vamos voltar aos dias atuais para uma notícia muito triste, uma revelação bombástica e uma teoria encaminhando para se tornar realidade. Shanks é um Tenryubito e o príncipe perdido de God Valley. Vemos os dragões celestiais sofrendo devido às consequências do plano dos revolucionários. Mas o que vai chamar a atenção é que não tem comida, assim, não tem pão. Comemoram. O tão singular Don Quixote Milsgard foi executado por defender o que os deuses julgam como lixo. E o homem que tirou sua vida, o antigo rei de God Valley, pai do Shanks, como comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados, se chama Sant Figarlen Garlin, um homem com poder suficiente para julgar até mesmo os deuses desse mundo. Tá porra! E assim como eu mencionei no meu review do capítulo 1083, esse homem é o pai de Shanks. A gente vai perceber agora como a trajetória do personagem faz total sentido com essa realidade. Shanks foi achado com 1 ano de idade por Roger e sua tripulação em um baú saqueado de God Valley. Vale notar que ele estava em um baú em meio a um vasto tesouro. Olha quanta riqueza tem aí. E de quem mais poderia ser toda essa riqueza, senão da realeza desse lugar? Exatamente o lugar onde Sant Figarlen Garlin reinava. Além do mais, se a gente olhar com cuidado a roupinha de bebê do Shanks, a gente vai notar que com esses astros celestes e até mesmo uma lua crescente tal como o penteado de seu pai, ele casa com o tema de dragão celestial. Vale lembrar que durante o filme Red, ao descobrirem que Alta era a filha do Shanks, os Gorosei mencionam: ela é uma Figarland? Dando a entender que o Ruivo faz parte dessa família.
algo que hoje, com o capítulo 1086 de One Piece, parece mais confirmado do que nunca. Então isso justificaria por que os Gorosei aceitam conversar com o Shanks num momento tão peculiar logo antes do Reverie, alegando que só fariam isso porque era ele. Faz sentido que, pelo Ruivo ser alguém num alto patamar de hierarquia dos dragões celestiais, os anciões aceitassem. E ele sabe. Eu bato nessa tecla desde que ele é um quando ela Terubito. foi mencionada pela Ele primeira vez em 2019. Shanks é um dragão celestial e Bug é filho de Rox the Shebeck. E de verdade, com tudo se amarrando e conectando, essa foi uma revelação sensacional e uma decisão incrível do Oda. Eu achei simplesmente maravilhoso. Outras implicações sensacionais com essa revelação e que podem fortalecer a ideia de Garling ser mesmo o pai do Shanks tem a ver com essa frase do Barba Branca que a gente sempre assimilou aí, né? Foda. Como se ele estivesse se referindo ao Roger, mas... E se ele estiver falando de fato do Garling? Ele também estava em God Valley quando a ilha sumiu. Caralho, Barba mano. Branca e o líder dos Cavaleiros Sagrados certamente se encontraram lá. Seria ele alguém com um nível de força comparável ao dos mais fortes desse universo? Faz sentido pra caramba que essa frase, agora, se refira ao pai biológico de Shanks, e não ao seu pai adotivo. Faz sentido. Agora que a gente descobriu que ele é mais velho, sua antiga ocupação e sua posição atual de alguém extremamente poderoso, além de pai do Shanks, isso tudo se torna uma possibilidade muito real. Talvez Garling ser forte assim nos ajude a entender um pouco melhor God Valley, porque até agora não me parece muito provável que o Garp e o Roger juntos tenham desmantelado os Piratas Rocks no isso é verdade. Teve mais gente, então? Eles. Porque do outro lado tinha pelo menos 2 personagens capazes de nivelar com eles, Shebeck e Barba Branca. Então se Garling estava presente nesse evento e ficou num combate intenso contra Edward Newgate, o cenário começa a parecer mais plausível. Mas isso levando em conta que esse homem é um monstro. Mas pelo cargo que ocupa e por ser provavelmente o pai do Shanks, ele certamente é um monstro. E se a gente notar, essa fala dele que parece a do Obito Uchiha, né? Parece muito. Muito pior, porque a do Obito ele tá tentando ser legal. Faz sentido que seja uma menção indireta. São piores do que lixo. E ao Roger, que há 38 anos em God Valley poderiam estar protegendo escravos e não apenas tenryubitos. E aí eu me pergunto, será que esse personagem é o gatilho pro lendário Flashback? O flashback do Shebeck. Isso é legal. Falei. Mas será que na verdade essa frase é uma autocrítica por ele defender tenryubitos e ele próprio tá se julgando um lixo muito lixoso porque ele faz Pode ser também. Difícil porque ele é um dragão celestial e normalmente um tenryubito não vai fazer uma autocrítica, até porque o que fez, né, não acabou muito bem. Outro detalhe legal sobre o personagem é que essa espada que ele carrega é certamente uma Saijou ou Asamono, uma lâmina de grau supremo. E isso me chamou a atenção porque é ele aí, pô. A espada presente na silhueta desse personagem não condiz exatamente com a que vimos nesse capítulo. Eu acho que é a dele. Eu sei que tem um meme de não dar pra confiar na silhueta do Oda, até porque não é meme, é realidade. Mas quando o intervalo entre a silhueta e a revelação é de menos de 5 capítulos, o bagulho tem que permanecer parecido, né? Acho que não. Então, será que na verdade esse outro aí, essa outra silhueta é o Garling? A forma do cabelo remete com o tupete descendo em lua crescente visto de frente. E essas pontas do lado, lembram bastante. E aí eu pensei, e se os Cavaleiros Sagrados forem todos Figarland? Foram uma família de executores? E se assim como antigamente existiam gerações e gerações de famílias que permaneciam sendo cavalheiros e executores ao longo dos séculos? O Oda trabalhar a família Figarland como algo assim é possível. Apesar de eu gostar muito mais da ideia de termos o pai do Shanks do que o irmão gêmeo do Ruivo, se todos os Cavaleiros Sagrados forem Figarland, a possibilidade do Shanks ter um irmão existe, explicando melhor essa silhueta aí central. Esse papo de irmão. Centralizada, né? E na grande maioria das vezes, os líderes de grupos são apresentados assim, né? Bem no meio. Eu não ia curtir muito não, mano. Passou pela cabeça e eu achei bem legal de compartilhar com vocês, tá? Parece que tem muitos Cavaleiros Sagrados
para poucas famílias de Tenryubitos, sabe? Então poderiam ser de fato todos membros aí de uma família só. Aí é festa, vai ter primo, vai ter irmão, Nossa, vai ter irmão, vai ter mãe, vai ter avô, vai ter pai, vai ter tudo aí do Shanks pra galera ó, se esbaldar na alegria. Mas eu ainda mantenho meu palpite de ser o pai do Shanks e com certeza nesse capítulo essa hipótese ganhou muito mais força. Tá. E as possibilidades, claro, não param por aí, né? Será que ele era um rei normal e ascendeu ao patamar de dragão celestial e aí ganhou o Sant no nome? Porque é curioso termos um dragão celestial vivendo no mundo de baixo, mesmo com God Valley parecendo que era tipo um resort de visitação dos Tenryubitos na Terra, cheia de escravo e uma loucura. Pode de fato ser uma família de dragões celestiais que resolveu viver ali, mano, em terra firme. Causando. Ou talvez uma família que era normal ali, né, que reinava e tudo mais, e acabou se unindo ao governo mundial posteriormente à junção dos 20 primeiros reinos. E aí, mano, de alguma forma, acabou se unindo ali e se tornaram, assim, os Figarland Dragões Celestiais. Acho que não. Porque eles não parecem ser parte das 20 famílias originais, porque a gente tem várias vezes mencionados que Alabasta foi a única a recusar a subir em Marejoa, e assim não se tornaram dragões celestiais. Será que eles viraram Tenryubitos depois, ou eram parte das famílias originais e só, mano, séculos mais à frente foram descer para o mundo normal e ficaram ali em God Valley reinando sobre a região? Afinal, ela não se chama o Vale dos Deuses por à acaso. toa, né? Então também faz sentido que eles tenham sido sim das 20 famílias originais a fundar tudo. E só algum tempo depois foram designados a descer e tomar conta de God Valley, que como Oda já deu a entender, tinha algo de valor inestimável. Por isso, provavelmente, precisava de um rei forte e de muita confiança. E outro grande ponto é que agora a hierarquia dos dragões celestiais ficou muito mais clara e me despertou uma ideia interessante. Temos Imu-sama acima de todos como um verdadeiro deus. Logo abaixo, as 5 estrelas anciãs, que são guerreiros deuses. Seguidos pelos cavaleiros sagrados, que como a gente pode ver, têm autoridade para julgar os próprios Tenryubitos, que mesmo sendo considerados deuses, ficam como a base da hierarquia presente em Marejoa. Tá. Será que é possível subir nesse patamar? Será que um Tenryubito pode virar um cavaleiro sagrado e um cavaleiro sagrado virar um Gorosei? Pode. Será que como um poderoso guerreiro, Figarland Garling é o próximo candidato ao posto de estrela anciã caso algum deles venha a falecer ou seja necessária uma nova ocupação? Pode ser. Será que o Oda tá montando esse cenário onde esse familiar do Shanks ascende ao patamar de Gorosei após a queda de Saturno no incidente de Egghead? Pode ser também. Eu acho que seguindo Nossa, muita coisa, meu Deus. Essa é uma conjuntura bem possível de acontecer. Outro detalhe muito legal sobre o design de Figarland Garling é que tem uma inspiração gigantesca no lendário Lua Crescente Galley, que foi um personagem criado pelo Oda no protótipo de One Piece, Caralho! Dawn Volume 1. Literalmente o primeiro adversário que o Luffy enfrentou em uma publicação oficial. O Oda gostou tanto do personagem que o canonizou no sensacional capítulo 902 de One Piece. O legal é que a Toei adaptou ele com uma barba e chapéu que fazem o mesmo formato de lua crescente que a cabeça e o queixo de Figarland Garling. E pobre Miosgard, um verdadeiro herói tal como o Rei Cobra. Triste demais de ver que ele foi crucificado numa cruz que é um emblema do governo mundial, uma instituição cruel até com seus próprios deuses. Numa posição ali muito semelhante ao que já vimos Rumo, Rocinante e Doffy, todos da família Don Quixote. De verdade, foi muito pesado, a construção ali da narrativa do Oda foi pra impactar. Tudo escrito, tudo sendo... Cara, bateu uma bad verdadeira, tá? Ainda mais com as informações aí no final de que ficaremos um mês sem One Piece. Mas, meus queridos, esse mês sem One Piece. Pra caramba, espero que você possa aí, mano, voltar nele durante essas semanas. Vamos ficar tanto tempo aí sem One Piece que, cara... Vocês teoria que não vai faltar. Mais de 40 minutos? Será? Será? Eu espero que você tenha adorado ele. Tamo junto. Como eu amei trazer. Nossa, o react vai ficar com uma hora e quantos? One Piece pausa, mas não para. É o que vocês pedem. Vai continuar trazendo conteúdo diário dessa obra maravilhosa. Isso é One Piece, esse é o canal Chapéu de Palha e eu te peço encarecidamente pra se inscrever. Pô, deixa o like, velho. Mó trabalho da... Dá mó trampo. Se inscreve. Mano. De verdade. Ajuda. Correria. Cansaço.
que também contribui. Burlando o trabalho. Se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. Tchau. É isso, galera. Meu, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem a revelação aí do nome de todos os Gorosei. O possível nome do nosso querido Imu-sama. A gente tem também ali... É foda porque, tipo assim, a gente teve o início do diálogo do Sabo com o Dragon e o Ivankov alguns capítulos atrás, e agora mostra, tipo, meio que eles reagindo a tudo que o Sabo tava contando e a gente tava vendo nos mangás. Então ficou da hora, tipo, a dinâmica. Inclusive foi o Ivankov que mostrou o possível nome do Imu-sama num livro ali escrito Gênesis. Então, assim, onde que eles tiraram esse livro? Será que realmente esse é o nome? E, tipo, aparentemente cada Gorosei tem meio que um ministério, vamos dizer assim. Então, eles são, além de serem relevantes para o mundo inteiro de One Piece, muito provavelmente eles são poderosos. E o que será que vai acontecer com o Saturno chegando em Egghead? Será que ele vai chegar a tempo de ter uma possível batalha? Ou será que o Luffy vai estar saindo e a gente vai ter uma luta entre sei lá quem? E aí a gente também teve a demonstração dos serafins do Doff, que ficou sensacional, do Moria e do nosso querido... Mano, do Crocodile eu achei o mais da hora. Nossa, eu achei muito louca. Cabelo branco, pá, tipo... Mano, eu achei muito louco, mano. Tipo, meio homem, meio mulher, tipo, cabelo meio comprido, pá, olhar, tipo, sério. Mano, achei foda. Essa é a minha opinião? Mas eu achei muito da hora, achei que ficou bem da hora. A gente também tem o possível pai do Shanks. E aí ele foi descrito como o antigo rei de God Valley. Então muito provavelmente o Shanks era o príncipe, né? O príncipezinho, que ele era um bebê. E aí ele acabou sendo ali capturado, né, entre aspas, pelo nosso querido Goldie Roger. Só que eu fico pensando, quem que colocou o Shanks dentro de um tesouro? Ou vai ficar pelo simples fato de que, nossa, o Shanks bebê estava brincando nos tesouros do pai quando o Roger chegou e começou a, quebrar tudo? Ou será que foi a possível mãe do Shanks? Já sabendo como eram os terubitos, ela colocou de propósito o bebê Shanks no tesouro para que o Roger pudesse levar, para que ele não vivesse uma vida de terubito. Mano, não dá para saber. Isso que é foda. Tipo, igual o Evandro falou. É uma resposta e 35 mistérios, tá ligado? Então, tipo... E outra, a gente nem sabe se realmente é o pai do Shanks. A gente deduz. A gente fica nessas teorias... enigmáticas aí, acreditando que provavelmente ele seja o pai do Shanks. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Então, mano, vamos ficar aí um mês sem o One Piece, um mês sem o mangá de One Piece, né? Mas eu acho importante porque o Oda, ele tá vindo nessa pegada aí de revelar muitas coisas, né? Querendo ou não, ele apresentou muitos personagens. O próprio Imu-sama, ele foi, vamos dizer assim, oficialmente apresentado agora. Possivelmente tem um nome. Está fazendo mais aparições, está falando coisa que ele não fazia antes. Então eu acho que, tipo, ele apresentou os Cavaleiros Mágicos, apresentou o nome dos Gorosei. Então assim, tem vários personagens novos aparecendo, outros arcos aparecendo também. A gente teve Shanks vs Kid, a gente teve Barba Negra vs LOL, a gente tem um Luffy lá em Egghead. Então são muitas coisas para serem resolvidas. Então muito provavelmente ele vai ter que continuar pensando, o que eu acredito que ele já deve fazer há muitos anos, nesse último desenrolar de One Piece, e voltar numa pegada frenética, vamos dizer assim. Eu acharia muito interessante, de verdade mesmo. Eu entendo que cada obra ela é feita de uma forma e tal, mas eu acho que seria muito da hora se de repente tivesse uma revelação tipo bombástica. Por exemplo, o visual, vamos dizer assim, o visual de Imu-sama. Aí fosse, sei lá, um mangá de 40 páginas, tá ligado? Ia ser foda, mano. Pode falar, mano. Eu sei que você vai falar, mas o Oda tem o costume de fazer um mangá de 20, eu sei. Mas pensa que, tipo assim, pra revelação de Imu-sama fosse, tipo, 50 páginas, tá ligado? 40 páginas. Pô, ia ser foda, mano. Você tem que concordar comigo que ia ser muito da hora. Beleza? Então é isso. Lembrando que vai ter 3 links na descrição. Bruno Bandeira, Caramba HQ e Chapéu de Palha. Se você puder deixar o like no vídeo de cada um deles, deixar o like aqui no meu vídeo Melhor dos Mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Chega de defender, hoje eu vou te matar. Se sobreviver, você vai pagar.